Olá, então vamos hoje nesse episódio 167. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o movimento ODS, especialmente o movimento ODS em Santa Catarina. E para isso eu recebo com muita alegria a Carla e a Gisele, que vão nos falar um pouco sobre o que é isso, desmistificar talvez um pouco, explorar um pouco mais o que isso significa e também fazer um balanço do mandato delas, elas que estão agora à frente do movimento aqui em Santa Catarina. Então, palavra com vocês. Peço a gentileza de fazer então a audiodescrição e depois a gente começa a nossa jornada. Bom dia então, Loriberto, Carla. Eu sou Gisele, eu sou uma mulher cis, branca, tenho cabelos escuros, porém mechas grisalhas, estou com os cabelos presos, uso brinco marrom, batom marrom e uma blusa cor bege de gola alta. Legal. Então, eu sou a Carla Oliveira. Loriberto, muito obrigada. A gente está muito feliz com o convite de vir aqui falar sobre esse movimento que a gente coordena aqui em Blumenau. Eu sou uma mulher de pele clara, né, cabelo castanho escuro, olhos castanhos médios. Né? Eu estou usando um brinco de argola de metal prateado, um colar colorido com um nó, uma camiseta branca. Tenho 1,58 de altura e estou aqui muito feliz para falar sobre o nosso tema dos ODS. Legal. Antes de a gente entrar especificamente no tema, assim, conte um pouquinho da trajetória de vocês até chegar, né, na coordenação do movimento. Então, eu, Gisele, né, atualmente eu sou professora universitária, né, atuo como professora universitária já há 19 anos, aqui na Unisociesc em Blumenau, que fica aqui no centro. Atuo nas áreas de jornalismo, publicidade, design, arquitetura e administração, né? Então, todos os cursos relacionados à área de comunicação. Por isso que eu me ofertei, né, para atuar nessa gestão da executiva do movimento como coordenação de comunicação, né, que é essa área que eu atuo já há mais ou menos mais de 25 anos, já organizando eventos em todas as instâncias. Já trabalhei em empresas privadas anteriormente, enfim, mas hoje, como dizem meus alunos, a professora trabalha ou só dá aula, né? Hoje eu sou professora em tempo integral, né? Eu consegui essa conquista faz uns 4 anos, desde que eu fiz meu mestrado. Mentira, 4 anos não, o tempo voa, já fazem 6 anos. A gente tem aquele parâmetro antes da pandemia e depois da pandemia, né? Exato, parece que ali foi um buraco negro que nos abduziu, né? E depois a gente retorna, não, já são 6 anos como professora em tempo integral, né? Enquanto professora, a gente já sempre trabalhava os ODS em nossos projetos, enfim, mas sem esse vínculo com o movimento, né? E a partir do momento que eu descubro que, existe um comitê em Blumenau, né, do movimento ODS. Em 2022, eu me torno signatária pessoa física e também representante da instituição de ensino também como pessoa jurídica, né? E desde então estou aí vinculada no movimento, mas em fevereiro de 2025, que aí a gente passa por um processo eleitoral aí e assume a executiva aqui em Blumenau. Legal. Então, eu sou formada pela PUC no Rio Grande do Sul em inovação e cidades inteligentes, né, essa gestão. Sou também consultora em ESG, especialista pela Dom Cabral, no Rio de Janeiro, consultora também no mercado de carbono, né, que é uma nova atividade que eu venho desempenhando nos últimos 2 anos. Eu estou como gerente de inovação e desenvolvimento econômico aqui no município, na prefeitura de Blumenau. Dentro da área da sustentabilidade, eu estou no movimento ODS desde 2022 também, assumi a coordenação, primeiro mandato ali em 2023, 2024. Estou no segunda gestão à frente desse movimento, como coordenadora geral, com uma equipe incrível, junto comigo aí de parceiras. Sou também conselheira municipal de meio ambiente, já há 3 anos, né? Sempre envolvida com essa pauta. E recentemente eu recebi um convite da The Climate Project, que é a organização ligada ao ex-presidente americano Al Gore, né? E hoje represento eles aqui na região sul,
representa esse movimento climático também, que é uma coisa muito bacana, que tem também tomado bastante do meu tempo. Legal. Eu acho que é isso, né? Da minha trajetória, à frente do movimento é essa. Interessante. Só para registrar, né? A gente está fazendo o segundo episódio com a temática ODS. A primeira foi lá em 2022, no comecinho do nosso trabalho aqui com o podcast também. E é muito bom a gente... Acho que até demorei para chamar de novo, mas é bom retomar de novo esses assuntos porque eles fazem parte do nosso dia a dia. E dentro disso a gente quer também trabalhar aqui. Eu vou pedir assim para a gente explorar um pouquinho assim, tá? Mas a gente tanto ouve falar do ODS, né? Mas quem está do outro lado da câmera, assim, será que sabe o que é? Quem está nos assistindo aí sabe o que é ODS? Já ouviu falar certamente, mas assim... O que é o ODS, né? Como ele impacta o nosso dia a dia. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho de onde ele surgiu, o que ele é, o que ele faz, e daí a gente desenvolve as atividades que vocês estão à frente aí também, né? Legal. Então, a gente tem, né, ODS. Primeiro, os ODS. Tem gente que fala as ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Mas tudo bem quem fala as ODS, tá bom? Tá falando sobre o assunto. Se entender, tá tudo certo. Se entender, né? tá tudo certo, né? Como surgem esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Eles surgem em 2015, mas antes disso a gente já tinha os Objetivos do Milênio, né? Então, ele não vem de 2015, ele vem da virada do milênio. Antes eram 8 objetivos, se não me engano, né? Sim. Eles passam a ser 17 a partir de 2015. O Brasil, recentemente, propôs o 18º Objetivo Voluntário, né? Mas então eles surgem a partir de 2015 no chamado Pacto Global, né? Onde todas as entidades, são 193, se não me engano, nações que fazem parte das Nações Unidas, né? Da ONU, elas firmam esse Pacto Global em prol de alguns objetivos que são importantes para que o nosso mundo se mantenha sustentável para gerações futuras. Quando a gente fala em sustentável, não é só sustentabilidade ambiental, né? Às vezes o pessoal pensa que é só ambiental, né? Mas social, em termos de justiça, em termos de equidade, né? Então, esses objetivos, eles são um norte para a gente. Eles são uma bússola para a gente do que é importante. Porque tudo é importante, né? E urgente no mundo atual, mas o que é mais, né? Então, esses objetivos, eles se desdobram aqui no Brasil. Depois, cada país, né, fez as suas adaptações, e aqui no Brasil são 169 metas que a gente tem que atingir. Então, a gente não olha só para o objetivo, que é um grande tema, mas que metas ali dentro nos ajudam. Quem é mais da gestão, enfim, sabe que a gente tem que ter metas, tem que ter indicadores, enfim, para alcançar, saber monitorar, né, esses objetivos. Então, a gente tem essas metas que norteiam cada um deles. A ideia, né, o pacto era Agenda 2030, ou seja, até 2030 que a gente pudesse alcançar esses indicadores, né, e alcançar esses objetivos. Temos só 5 anos, na verdade 2026 agora estamos virando, temos 4 anos e a gente está bem longe desse alcance. Então a gente realmente precisa aí de uma força-tarefa muito grande de todas as pessoas, e que mais pessoas conheçam esses objetivos e que mais pessoas trabalhem em prol desses objetivos, para que a gente consiga chegar o mais perto possível deles até 2030. Provavelmente vai virar agenda... Possivelmente vai ter um recálculo, mas só o fato de ter um recálculo da rota não quer dizer que a gente deva esmorecer, né? Deva desistir deles. E a gente tem que chegar o mais perto possível para estar com clareza de o quanto ainda falta, né? Mas eu acho que nós já evoluímos bastante, né? Apesar de, quando a gente olha assim para números, um estudo global que diz que, a nível global, os ODS só evoluímos menos de 18% dos ODS, né, foram alcançados até hoje. Mas a gente vê um cenário bastante otimista, tá? Porque cada vez mais a sociedade vem demandando isso, vem cobrando. Então, eu aposto na evolução dessa agenda, né? Desde 2022, quando você falou que ele chamou pela primeira vez os ODS para colocar aqui na mesa, na pauta, essa agenda evoluiu bastante, né? E está dando uma acelerada nos últimos anos. Em especial com a entrada, com a COP no Brasil, um cenário nacional, o cenário do nosso governo e sociedade, evoluiu bastante nas causas, tá? A gente tem avançado, principalmente nas questões sociais e ambientais.
Ainda que a passos lentos, né? Mas eu gosto de dizer, nem tudo acontece no ritmo que a gente, no recorte de tempo que a gente espera. Mas ele segue a sua caminhada. Sim, vamos ter um recálculo de rota, né, até 2030, mas é importante, né? A gente não pode pegar uma coisa completamente engessada e não vou desenvolver isso. É importante que no decorrer da jornada a gente sinta o que é viável, o que a gente pode melhorar. E veja, o Brasil ali adotando de forma voluntária o ODS 18, extremamente necessário para a nossa realidade social, que é o ODS étnico-racial, numa sociedade como a nossa, né, miscigenada. Eu achei esse movimento muito importante. O Brasil não é o único que apresentou metas, né, objetivos voluntários. Outros países também, inclusive também no sentido, né, de povos originários, enfim, cada país tem que entender a sua realidade, o seu contexto. Os ODS não caminham na mesma velocidade em todo o cenário global. A gente tem norte da Europa, né, com uma qualidade de um entendimento, uma aplicação dos ODS muito, muito evoluída. Mas isso também não necessariamente traduz uma sociedade economicamente, né, pujante, bem desenvolvida, na completa tradução dos ODS, né? Não é um cenário claro, assim. Não é uma equivalência, né? A gente tem países com extrema qualidade de vida, desenvolvimento econômico, mas que pecam em direitos das mulheres, né? Em direitos ambientais, enfim. Então eu vejo assim com bons olhos, né? Acho que essa também é uma visão otimista da Gisele. E quando foi pensado lá atrás, né? Vamos lá, 15 anos talvez fosse uma coisa Sim, a gente tem que pensar, né, que essa agenda foi escrita, né, 15 anos. E a velocidade como as coisas vêm se desenvolvendo e acontecendo, sim, eu acredito muito que a inteligência artificial e que as novidades tecnológicas, né, os avanços tecnológicos que a sociedade alcançou, permitiram também o avanço, né, de muita coisa. A gente vê a exemplo as questões, né, de carbono, das emissões. Isso é uma grande novidade no cenário da sociedade, porque pela primeira vez a gente vai pagar por aquilo que está emitindo. A gente vai entender o ar que respiramos como um ativo de valor. Essa mudança também ocorreu lá no passado, quando a gente começou a pagar pela água. Né? Não é da nossa, não é contemporâneo nossa essa mudança de realidade, mas em algum momento foi da história, né? Alguém chegou e disse, olha, beleza, agora vocês vão pagar pela água potável. Agora tem regras do que tu pode jogar no rio. Então, esse é a beleza da jornada da humanidade rumo à evolução. E hoje a gente entende, né? Eu também sou gestora de qualidade do ar, certificada pelo Ministério do Meio Ambiente, né? A gente teve uma formação lá em 2024 sobre esse tema muito robusto para a gente entender essa questão dos gases, dos poluentes, do que a gente está respirando. E como é que isso se conecta? Gosto de falar sobre os ODS como uma agenda transversal, né? Onde um objetivo está conectado ao outro. Nenhum caminha, nenhum evolui sozinho. Ele puxa os outros, né? E também segura os outros, né? De outra forma. A gente hoje tem um cenário que a gente entende, que eu estou colocando poluentes, e que ele se conecta com o ODS lá em saúde pública, né? Em saúde e bem-estar. Porque grande parte, isso não é um achismo, nada, isso é ciência. A gente sabe que grande parte das alergias respiratórias e dos problemas que a gente tem, de pele, de tudo, é do que a gente está respirando. Sim. Não só do que a gente... Então, quando a gente fala, né? Tô até empolgada agora falando sobre isso. A gente está falando de ODS, sabe, Loriberto? Não é uma agenda desse ou daquele ator, né? O ODS é uma agenda, como diz a Amélia, nossa também... da executiva, que é a Amélia Malheiros, ela gosta de falar uma frase, eu repito aqui, que é uma agenda para quem está vivo. Para quem está vivo, para quem quer continuar vivo, quem acredita no modelo de vida que nós vivemos, né? A gente está vendo uma série de novas questões de poluição, de resíduos, de plástico, e tudo isso impacta na nossa saúde. A gente tem... Começar a explorar esse tema, a gente tem a questão dos microplásticos no nosso organismo, que a gente não sabe lidar. E que também são responsáveis por uma série de problemas, né, de saúde pública. E para além, questões ainda, quando eu digo para você que são muitos assuntos para serem abordados, muitas urgências, é porque é uma agenda muito vasta e cheia de desafios. A gente tem números que eu posso te trazer aqui que são impressionantes. Num país como o Brasil, com uma
um grande depositário ainda de recursos hídricos, né, de água potável do mundo. Eu só tenho 7% dos nossos rios com água potável. É assustador, né? Nossa. E não é uma questão, quando a gente também, como sociedade, estava acostumado a pensar como poluentes de dejetos, de organismos, né, vivos, mas hoje eu estou falando de poluição por metais pesados, por agrotóxicos. Se você jogar aqui uma coisa bem comum na área urbana, que a gente vê em muitas cidades que precisam passar por uma reeducação também, eu nem gosto desse termo, quero limpar um terreno, só vai lá e joga veneno. E você acha que esse veneno vai para onde? Ele se infiltra no solo, com as chuvas ele vai para os cursos d'água. Então, é um número impactante. Ter menos de 7% dos rios num país como o Brasil, com água potável, é assustador. É um baita. Se isso não servir como um baita alerta, para a gente parar tudo e repensar o que está fazendo, repensar o uso de agrotóxicos, de contaminação de solo e hídrico, então a gente está com um problema de saúde, um problema para a nossa existência. Nossa. E aí, pensando, né, em organizar, digamos isso, ou direcionar isso, ou incentivar a mobilização das pessoas em prol disso, é que surge o Movimento Nacional ODS, né? Então, o Movimento Nacional ODS, ele é uma rede no país todo, né, que existe, que é uma organização, um movimento social, né, ecumênico, suprapartidário, né, sem fins lucrativos, enfim, mas com o foco de tentar mobilizar as pessoas ou incentivar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, né, quanto organizações a desenvolverem suas atividades pensando nesse norte, nesse foco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ou seja, o ideal seria que nada se pensasse ou nada se desenvolvesse em termos de projetos, em termos de novos negócios, em termos de carreiras, que não tivesse um foco nisso. Claro, não foco em todos os ODS, são muitos, mas cada carreira, cada pessoa, cada organização já tem alguns ODS que o seu negócio ou ele contribui mais ou ele impacta mais e a gente tem que mitigar esses impactos. Então, o movimento ODS surge para isso, para ser essa rede de apoio, incentivo e mobilização para esse alcance. E aí, em Santa Catarina, a gente tem o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, né? Hoje a gente tem cerca, são 1.700 signatários, a gente chama de signatário, aquelas pessoas ou aquelas organizações que literalmente assinaram um compromisso dizendo: eu vou atuar de alguma forma, não precisa ser sobre todos os ODS, né? Sobre esse ou aquele ODS, eu vou atuar de alguma forma em prol, né, de ajudar o alcance das metas desse ODS. É pouco ou é muito? 1.700 signatários é o estado, se não me engano, em proporção da população do estado, é o estado que tem o maior percentual de signatários, né, em termos de proporção. Hoje, desses 1.700 que a gente tem ativos, são 1.300, né, tem 400 ali que às vezes fazem, mas não entregaram algum relatório, enfim, porque a gente tem alguns compromissos a cumprir, né, anualmente entregar um relatório dizendo o que a gente está fazendo, né, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, sempre tem esse gap, né, de quem está efetivamente ativo e não. Aqui em Blumenau somos 177, né, esperamos, em relação à população da cidade, creio que podemos ter muito mais. Né? A gente tem 14 comitês em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo 101 cidades. Então, cada comitê, ele envolve ou a própria cidade ou as cidades de entorno, se não tem um comitê em cada cidade. E o que é um comitê? Né? É um grupo de pessoas, né? Entidades físicas, pessoas físicas, jurídicas, enfim, que são signatários e que se reúnem, aqui nesse nosso território, né? Aonde podemos atuar? O que o meu negócio pode atuar? O que a minha profissão pode atuar em prol dos ODS? Né? Então, a gente tem uma média ali de 25 signatários novos por ano. Né? Queremos aumentar isso com compromisso. Ou seja, que cada pessoa possa olhar, né? Minha profissão. Um advogado. Ele pode atuar muito forte com o ODS 16, né? Que é paz, justiça e instituições eficazes. Um médico, um dentista, vai atuar muito forte com o ODS 3, né, que é a saúde e bem-estar. Então, ou seja, cada profissão, cada carreira ou cada negócio, ele vai ter um ODS para chamar de que seja seu, mais aderente né? à sua atividade, né? Exatamente. Mas para além de tudo isso, tem alguns ODS que todos nós podemos adotar, que são basais, eu diria assim, né? Para uma empresa, para uma entidade, né? Pensar a questão hoje das suas emissões, dos seus resíduos, isso assim são coisas para começar.
né? Acho que isso aí também já é lei, né? Então, para a gente fazer cumprir. O ODS ele tem que ir além da lei, né? Ele tem que ir além da lei. Exatamente. Além da lei. Embora muitas vezes a lei ajuda. Ajuda bastante. Né? Porque, infelizmente, a gente tem muita coisa que só se movimenta por ação Na legal. dor. Na dor. É só ver a nossa política nacional de resíduos sólidos, né? A gente, enquanto cidadão, é corresponsável. Né? Não é só o serviço público com a coleta de resíduo, não é só a indústria, por exemplo, com a geração desse resíduo, mas a gente, enquanto consumidor, é corresponsável perante a lei. Que é uma coisa que funciona, por exemplo, na Alemanha, né? O cidadão tem o seu resíduo sólido, ou seja, aqui a gente chama lixo reciclável, não devemos chamar de lixo, porque é insumo, é recurso. É recurso. Né? Então, a gente tem esse resíduo que ele pode voltar numa economia circular, ele pode virar outras coisas depois, mas, por exemplo, na Alemanha, o cidadão que não pegar o seu resíduo e levar ele mesmo até um ponto de coleta, que aqui a gente tem, em algumas cidades tem ecopontos, por exemplo, Blumenau não tem nenhum, só alguns voluntários de algumas empresas, né? Bombinhas tem, por exemplo, enfim. O cidadão que não fizer isso, fizer o descarte inadequado, ele é multado. E isso também já foi tão incorporado por aquela sociedade, assim como nós também já incorporamos algumas coisas, né, que a gente sabe que não pode fazer, como em tese deveríamos, né, ter aprendido, né, jogar objetos nos rios, né? Nossa. A gente tem signatários aqui que promovem todo ano uma limpeza do rio, que aí, para a gente falar assim, e tiram coisas surpreendentes lá de dentro. Eu mesma já participei uma vez uma operação de limpeza de uma praia, que era uma praia que você só tem acesso por trilha. Em tese, não deveria, né, ter coisas na areia jogadas. A quantidade de lixo, das coisas mais inusitadas que eu recolhi, só eu, foi assim, surpreendente, tá? Então, o ODS é um espaço, né, como a Gisele colocou, para empresas que assumem esse compromisso, que são aderentes, que se comprometem, né, porque já entenderam essa pauta. Essa pauta não é só uma dor, ela é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Eu digo que o ODS, que o ESG é uma pauta estratégica de negócios, não é mais uma questão acessória, é bonitinho fazer, né? Não, é porque é uma oportunidade de negócio. Quando a gente está falando ali, que a Gisele trouxe a questão, né, dos resíduos, a gente tem agora um decreto novo, o 12688, que traz uma série de obrigações. Primeiro, ele coloca o produtor, né, dos resíduos, as empresas, os players, como principal responsável pela cadeia circular desse produto. Então, isso vai implicar em grandes mudanças para a sociedade. A exemplo, essa garrafa ela vai ter que ter um design também de produto que permita que seja mais fácil ou mais barato a sua reciclagem, a sua coleta, entendeu? Mudanças da sociedade. Você vai lembrar que, né, acho que na infância de boa parte da nossa geração, você tinha o casco retornável do refrigerante. Hoje a gente já vê alguns movimentos, como o principal produtor de refrigerante, líder de mercado, já tem sua embalagem retornável. E assim é o caminho para que todas se tornem. Eu preciso que a gente tem que sair também desse lugar de colocar essa conta para o consumidor. Né? Tem que ser dos players de negócio. E também com obrigações como hoje, a partir de janeiro, agora apenas 22% do material plástico utilizado na produção de embalagens tem que ser de origem reciclado. O que nos abre, assim, quando eu falo que ODS, que sustentabilidade, que ESG é oportunidade, é que isso trouxe um novo cenário de negócios. Né? Isso já é um case de sucesso com a lata de alumínio, por exemplo, que tem um valor de mercado agregado que é interessante. E aí cresceu toda uma cadeia de negócios em cima disso. E assim começa a surgir o plástico. E essa é a nossa grande esperança. Porque eu tenho que começar a olhar para esse resíduo, assim como a Alemanha. Engraçado que nós aqui gostamos de nos comparar, né, com a Alemanha. Então, vamos começar a se comparar, né, não só na pujança, desenvolvimento econômico, mas na inteligência, né? Cidades inteligentes para fazer isso. É negócio, é dinheiro. Eu estou vendo literalmente aquilo que todo mundo diz assim, você encontra dinheiro caído no chão? Sim. Talvez seja você que não esteja conseguindo olhar para aquilo como dinheiro, né? A cadeia do vidro de reciclagem. E aí, Loriberto, queria compartilhar aqui com você,
Um outro trabalho que a gente aqui enquanto movimento, depois a gente vai fazer um apanhado do que fizemos aqui no ano que passou e o que pretendemos, né, Gisele, fazer no próximo. Mas uma das atividades, eu estive participando junto à CAT, a Eni Impacto, de um termo de colaboração que foi firmado com o governo do estado para cocriação de uma lei de negócios de impacto, né? Para preparar Santa Catarina, a exemplo de 4 outros estados da federação que já têm leis que fomentam esse negócio, isso é desenvolvimento econômico, mas preparar o estado para receber esse tipo de investimento de empresas, né? Indústrias, usinas de lixo, isso vai abrir todo um novo panorama. A gente tem uma expectativa de criação de 12 milhões de empregos verdes. E o que são os empregos chamados empregos verdes? São todos os empregos que trabalham na questão de sustentabilidade de ODS. E essa a lei de impacto econômico, ela já está com a sua minuta correndo nas comissões da LESC e deve entrar para votação agora no primeiro quadrimestre. É um grande avanço. Para tirar primeiro esclarecendo um pouco, né, para o público o que é um negócio de impacto. É qualquer atividade que venha a solucionar um problema público, um problema da sociedade. Né? Assim, o terceiro setor vai ser muito beneficiado disso. A gente tem que parar com aquela questão de que eu estou comprando, ou eu estou fazendo isso para ajudar. Não é para ajudar, é para ajudar todos nós. A sociedade é um baita negócio, uma baita oportunidade que está surgindo, né? Tu pensa que se eu tenho que, obrigatoriamente, na cadeia de plástico, colocar 22% reciclado, de onde que eu vou tirar essa reciclagem? Se eu não tenho essa indústria estruturada no negócio. Entendeu? Alguém precisa processar isso. A gente tem um signatário também com uma história... É a logística reversa que a gente fala. Uma história muito bonita de produzir de resíduos orgânicos, produz fertilizante, que a gente está indo comprar na floricultura. A gente é uma cidade reconhecida pelos nossos belos jardins, né? E é um produto maravilhoso, reconhecido, né? No mercado. Então são exemplos de negócios. A gente tem cooperativas aqui que produzem moda, né? Iniciativas aqui, como a gente não tem aqui a Fernanda Hickman, que poderia falar aí com mais propriedade disso, também a Amélia, mas a gente tem setores aqui de cooperativas de moda produzindo coisas incríveis, dando voz e dando espaço para jovens extremamente criativos. Então, quando eu também fomento a criatividade, a educação de qualidade, o acesso, né, a empregos e igualdade para todo mundo, eu estou fomentando essa pauta. Eu estou fazendo crescer desenvolvimento econômico. Daqui a pouco, assim como eu já tenho esses jovens assinando coleções no mundo todo. Né? A gente já tem casos aqui de Blumenau. A Gisele, dentro da universidade, também vê múltiplos talentos de jovens pensando em soluções. Eu lembro de uma feira de negócios que a gente teve agora no Centro de Inovação, onde reuniu vários alunos, né, estudantes, para apresentar soluções, apresentar negócios sustentáveis. Projetos incríveis. Então, tudo isso é fomento do desenvolvimento econômico. Quando eles são desafiados, eles... né? Eu acho que esse é uma parte bem legal, né? O papel da educação como um todo, né? Tanto a educação básica, né? E a gente tem, enquanto signatário aqui do nosso comitê, a Secretaria de Educação do município, né? Não só de Blumenau, né? Se não me engano, de Massaranduba também. Né? Também é signatária aqui do nosso comitê. Eles, municípios vizinhos, pessoal de Gaspar, enfim, vem para o comitê mais próximo, né? Às vezes não tem um comitê na sua cidade. Quanto às instituições de ensino superior, né? Eu represento o Unicociesc, mas também temos, enquanto signatários, a FURB, o IFSC, a Fundação Fritz Miller, enfim, esperamos que outras, né, que nos escutem aqui se tornem signatárias também. Por quê? Porque estamos formando os futuros profissionais. E esses futuros profissionais vão pensar em carreiras e negócios que tem que ter o foco nesses ODS, né? Eles não podem aí estar desenvolvendo suas carreiras de forma aleatória, eles têm que pensar, né, numa formação não só tecnicista, assim, a prática da minha profissão, mas enquanto cidadãos, né? A minha prática profissional vai impactar nas gerações futuras, né? Entrega hoje e vai impactar nas gerações futuras. Então, tudo que a gente desenvolve, e eu sei que as outras instituições de ensino envolvidas fazem isso também, né? Eu vou falar por mim, mas eu sei que as outras também fazem. Tudo que a gente desenvolve é pensando nisso. Né? A gente tem que tentar fazer o que a gente chama de letramento, né? Ou seja, ensinar
esses futuros profissionais que estão se formando, o que são esses objetivos, por que eles são importantes e o que você pode fazer, né, para causar impacto em relação a eles. Transversalmente, você acaba abordando em todas as áreas. Todos. Né? Por exemplo, até porque o MEC nos pede, né? Então, um ODS, por exemplo, como o 5, né, a igualdade de gênero, ou o 8, a diversidade étnico-racial, hoje, ele é um tema transversal que o MEC pede para a gente inserir enquanto pauta, independente de qual que é o curso de graduação. Não importa se é publicidade, se é administração, se é odontologia. São temas que têm que ser tratados, porque são temas importantes. Né? Eu não posso deixar de citar uma parceria que a nossa executiva aqui conquistou, né? Reforçou e robusteceu e trouxe para perto com a FURB, que agora a gente está avançando numa parceria para que todos os alunos dos cursos, né, que usufruíram do programa Universidade Gratuita, que saiam profissionais de lá com conhecimento sobre os ODS e que possam fazer suas entregas, os seus projetos orientados pelo movimento ODS. E a gente viu assim, uma adesão, um nível de interesse muito grande dos alunos. E eu acho que tu ter um profissional formado no mercado e com uma visão de sustentabilidade, assim como o trabalho que a Gisele faz junto à Unisociesc, é um grande diferencial para a gente avançar, né? Subir essa régua aqui na nossa região. Então, a FURB tem sido muito parceira, né, nisso também. Agora, para falar um pouquinho de tudo que nós realizamos no ano passado, né, com a ajuda de muitos dos nossos signatários aqui, começar a citar o nome, nós vamos ficar sem tempo, mas isso é uma das coisas que a gente se orgulha muito. A gente tem signatários aqui muito empenhados, muito dedicados, muito valorosos, assim, que são gente que está ali firme, né, nessa busca, à frente dos seus negócios ou enquanto pessoas físicas. E muitos há muito tempo, né? A gente está ali, nós duas, desde 2022, mas a gente tem signatário desde o começo, né? Então, o movimento ODS em Santa Catarina, ele é de 2009, é da época dos Objetivos de Milênio. E a gente tem signatários mais de 10, 15 anos. E a gente, nessa construção agora do nosso último evento, da Semana ODS do ano passado, eu colhi, assim, muitos depoimentos que me deixaram muito feliz. Porque a gente, como executivo aqui, está num caminho certo de trazer essas pautas mais atuais, né? Para te falar um pouquinho de tudo que fizemos no ano passado. A gente abriu o ano, né, Gisele, com um evento para falar sobre migração, né? A questão da imigração no país e veja ainda dentro de um outro contexto, né? A gente nem tinha passado pelas questões geopolíticas como agora estamos vivendo com Venezuela, enfim. Então, que é uma mão de obra qualificada também que vem para cá, que é importante para o nosso desenvolvimento econômico, porque a gente tem aqui uma carência. Eu estou lá à frente do desenvolvimento econômico. Eu sei que o mercado aqui de trabalho precisa de mão de obra. Então, a gente abordou isso, né, um receptivo, como é que é a chegada neles no país, como é que a gente tem que acolher isso também. Depois, a gente fez um evento que foi muito bacana, sobre igualdade de gênero, lá no mês de março, o mês da mulher. Até porque, nesse momento, a gente se flagrou com uma coisa interessante, né? Nós, na executiva, também, formado 2 gestões já só por mulheres. Não que isso seja um espaço, né? Temos muitos homens ali, há muita diversidade dentro do movimento, valorosos, mas engraçado como as mulheres também se posicionam e parece que foram mais aderiram mais rápido a essa pauta. E quando a gente foi pensar nesse evento, vamos trazer mulheres que inspiram. E aí a gente se deu conta de que nós estamos aqui numa cidade onde a reitora da universidade, da nossa grande universidade regional, é uma mulher, a Márcia, onde a superintendente do SEBRAE, né, da regional, é a Ionita, uma mulher também, onde a nossa delegada regional, a doutora Juliana, também é uma mulher. Me ajuda, Gisele, quem mais que veio com a gente? Na época, a gestora, a diretora do Sistema S, né? A Cristiane, presidente da CIB, pela primeira vez, cargos historicamente ocupados por homens, né? A Silvia, que estava à frente do Senai, né? E também vice-cônsul, consuleza aqui da Câmara Brasil-Alemanha, também é uma mulher. Então, a gente tinha muitas mulheres potentes à frente do comando da nossa sociedade. Temos uma vice-prefeita. Também uma vice-prefeita nesse momento, né? Então, assim, no comando da cidade, a gente tem muitas mulheres potentes. Então, a gente fez um evento, né? Colocamos todas elas no palco para um bate-papo, para uma troca de experiências de como foi quebrar essas barreiras de ocupar esses cargos historicamente
ocupados por homens. Também foi um evento muito bacana. Depois a gente teve sequência das em nossas... abril a gente trabalhou ali com o pessoal do abril a gente... Centro de Inovação, né? O Dia da Saúde do Trabalhador. Por conta de pautas urgentes que a gente tem, né? Burnout, saúde mental, uma questão que está em voga. Então, foi um dia só de atividades. Reunimos falando da NR1, né? Que começou a ser aplicada agora, a questão da saúde mental como segurança do trabalho também nas empresas, né? E aí, a gente teve ali dentro uma pauta que é muito importante colocar. A questão de saúde mental é o teu colaborador é o teu principal ativo financeiro. Se eu não tenho uma equipe de ponta, eu não tenho. Eu posso comprar robôs de todo tipo, mas eu não vou ter o diferencial. Então, por isso que é tão importante investir no ser humano. Investir nas pessoas, no ser humano, na qualidade de vida da entrega que eu faço. Esse acho que é diferencial. Depois a gente partiu para a Semana ODS, já eu estou esquecendo. A gente teve alguns, esses são os eventos nossos, tem alguns eventos que a estadual também organiza, então nesse meio tempo, no mês de maio, a gente tem a Semana ODS em pauta, né, que é uma série de discussões ali, palestras, oficinas, enfim, mas esse é organizado pela estadual. E aí depois em setembro a gente entra na nossa Semana ODS na prática. Aí nós entramos na nossa Semana ODS na prática, que diferente do ano anterior, onde a gente fez também alguns eventos por toda a cidade e chamamos os nossos signatários para aderir. Né? Criamos um modelo. 6 eventos, né? Foram 6 eventos. Então, foi forte. Meu Deus, um desafio. Isso foi em 2024, né? Em 2024, a gente teve um desfile de moda sustentável, com um jovem extremamente criativo de upcycling, no Shopping Parque Europeu. Foi uma coisa assim, realmente, trouxemos o head da Audaces para falar, né, sobre moda sustentável. Na terça-feira, a gente teve... Foi o Mulheres da Terra. O Mulheres da Terra, né, que foi uma parceria com o Coletivo Abiaiala, dentro da Fundação Hermann Hering, que sempre nos acolheu nessa pauta, assim, uma instituição assim, muito, muito engajada nisso. Na quarta-feira a gente teve uma coisa muito legal, que é assim o clima no bar. A gente levou um oceanógrafo, um gestor de políticas públicas, um ecologista, né? Acho que o mais antigo ecologista que a gente vê vagando aqui pela nossa região, o Lauro Bach. Eu não conhece. A gente botou... Esse a gente só vê vagando em outro plano. Então a gente botou todo esse grupo no palco da Balbúrdia para discutir a questão climática. E foi muito legal. Em especial, uma fala do Baca depois para mim do evento, né? Ele disse assim, Carla, porque a primeira palestra que eu fui no tempo de escola sobre ecologia foi com o Lauro Baca, que segue falando ainda. E eu sempre digo, né? Se a gente tivesse te dado ouvidos mais cedo, talvez a gente teria menos problemas hoje para enfrentar. E aí ele me chamou depois e disse assim, Carla, eu já falei em muitos lugares na minha vida, mas eu nunca tinha falado num bar. E é justamente para quebrar essa barreira, para aproximar a pauta ODS, a sustentabilidade das pessoas. A gente tem que ir onde as pessoas estão, né? E não ficar, a gente não queria ficar naquela época fechado nos nossos eventos, dentro de uma sala, de um auditório. A gente queria realmente ir para a rua. Trazer para os espaços. Né? Depois a gente teve também uma questão sobre saneamento básico, no Teatro Carlos Gomes, e a gente fechou a sexta-feira também num bar. Sexta, ali na estação agora mudou de nome, mas ali na estação, na frente da prefeitura. E ali a gente começou também um trabalho junto ao governo municipal, né, de ambientar os ODS. A gente estava vivendo lá em 2024 ainda uma época de campanha. E para falar de uma pauta, de uma movimentação positiva, a gente está aderindo, o município aqui está num processo de adesão a um programa do governo federal, que é o Meu Município pelos ODS, que vai trazer também oportunidades econômicas e vai assentar essa pauta dentro da gestão pública, né? Eu preciso partir de casa para isso. Mas voltar aqui para daí 2025, esse nosso grande evento, que aí teve o objetivo, sabe, Loriberto, de não levar apenas para a palestra, para trazer para o evento o profissional de sustentabilidade da empresa, né, de ESG, do RH, a pessoa física, mas trazer os tomadores de decisão, os CEOs, diretores financeiros, né, dessas grandes empresas que são nossos aderentes, e eles atenderam o chamado, boa parte veio, estava com a gente, mas aí a gente entendeu que precisava abordar um tema que fosse estratégico, que fosse, assim, urgência naquele momento, que é a questão da transição energética e do mercado de carbono.
Mercado de carbono, a lei entrou em vigor agora no dia 11 de dezembro passado e já é uma realidade posta, então a gente percebeu que havia muita ainda desinformação, tá? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar o mercado de carbono? O que uma empresa precisa fazer, né? A gente trouxe profissionais de várias áreas, a gente trouxe profissionais também sobre transição energética, porque essas duas pautas, elas caminham juntas, elas têm sinergia, né? Eu preciso medir as minhas emissões e, com base nas minhas medições, eu preciso encontrar alternativas de energia que não sejam fósseis, que não seja energia, que seja energia limpa. E o mercado da energia, eu falo também que estou muito feliz, estou fazendo uma pós na PUC Paraná sobre transição energética e novos modelos de negócios. Então, descobri também um campo de conhecimento que eu desconhecia, o mercado de energia. Hoje eu tenho possibilidade de fazer muitos contratos, né, com energia limpa. Eu posso comprar em determinado horário uma energia por um valor, no outro horário comprar de outra concessionária por valores mais atrativos. Então, a gente demonstrou que isso é uma pauta hoje de payback, de negócios, que o financeiro tem que estar ali olhando para essa pauta de ESG, porque não é só pela questão do clima, é de competitividade. Se eu tenho uma matriz limpa que é mais barato, eu fico em desvantagem na formação de preço com outro. Então, a gente acha que pegamos o caminho para falar daquilo que nos é caro, mudanças climáticas. Porque tudo isso, no final, impacta. Se eu tenho menos emissões, eu vou conseguir reter, né? A meta, até da minha participação lá na The Climate Reality Project, né? Que foram 4 dias no Rio de Janeiro, com o ex-presidente americano Al Gore, com toda a equipe ambiental. A gente estava com Marina Silva, Tasso Azevedo, vários, Carlos Nobre, 4 dias de imersão num hotel discutindo essa temática, de como alcançar esses objetivos. E lá também, para mim, ficou muito evidente, né? Foi com base em muito que eu aprendi lá, que eu trouxe para o nosso evento de setembro, que essa é uma pauta de sinergia. Né, que tudo isso, essas questões que eu estou fazendo, mercado de carbono, transição energética, é para resultar em detenção da mudança do clima, da temperatura do planeta. Então, a gente elaborou um grande evento, foi uma semana também com alguns eventos, aí os nossos signatários trouxeram suas pautas, né? Teve signatários que fizeram suas ações dentro da própria empresa, levaram a ideia empresa... da Semana ODS na prática é que cada um possa mostrar na prática o que está fazendo. Alguma ação em prol, né, dos ODS. Então, qualquer signatário pode propor uma ação naquela semana para mostrar aquela... Para mostrar o seu comprometimento. E mostrar, não, isso aqui dá para fazer. E foi muito legal. A gente teve ali a Unisociesc na Rua 15, num sábado, na Rota de Lazer. Abordou muita gente, pessoas, né? A Gisele estava à frente disso, quer falar um pouquinho? A gente botou os estudantes para disseminar os ODS, né? Então, eles prepararam um jogo de tabuleiro gigante para as crianças, para trabalhar os ODS, claro, não de uma maneira técnica, porque trabalhou com crianças pequenas, mas as questões de sustentabilidade. A gente fez uma parceria com o Observatório do Clima também, trazendo a estação central da COP, né? Que eles forneceram uma série de materiais para a gente, para trabalhar um mural de recados. Então, as pessoas deixaram recados post-its que a gente filmou, fotografou, mandou para o Observatório do Clima, eles transmitiram lá não lembro qual dos setores, se foi o azul ou o verde, acho que foi o azul lá na COP, enfim. Então, foi uma mobilização bem legal, esperamos que tenhamos atingido... A gente sabe que na Rota de Lazer o fluxo é bem grande, de público, né? De pedestres, então esperamos que tenhamos atingido a palavra dos ODS, né? Para bastante gente. O objetivo também dos nossos eventos na semana é isso, é fazer as pessoas conhecerem. Ainda aqueles que não tiveram, mas que tenham o seu primeiro contato. Eles olhem para aqueles cubos coloridos e se perguntem, o que é isso? O que é isso? Né? E daí a gente fez, na quarta-feira, o evento Transição Energia do Futuro, né? Que foi para falar sobre todos esses temas lá dentro do Centro de Inovação, reunindo CEOs, diretores, tomadores de decisão, uma grande gama também de estudantes para falar sobre energia. Descobrimos que a FURB que também desenvolve projetos na questão de eficiência energética, né? Laboratório de combustíveis apresentando, um dos mais modernos do Brasil, e está aqui com a gente, produzindo patentes globais. Então, a gente tem muita riqueza assim, para explorar. E aí foi muito satisfatório, né, o resultado que a gente teve. A gente teve nessas ações... O Senai também trouxe o projeto lá das bicicletas. Também, isso. O polo de energia do Senai de Jaraguá do Sul
que atua aqui ao lado, trouxe muita coisa de inovação focada nisso, muitas soluções apresentadas. E no saldo, né, da semana nós tivemos quantos de envolvidos? Segunda-feira a gente teve a Felicidade Interna Bruta também, verdade, né? Enquanto verdade. outra Felicidade Interna Bruta. Isso. Bárbara, o que é isso? O que é? A Felicidade Interna Bruta, o FIB, é um entendimento, uma prática que surgiu lá no Butão e se difundiu já por todo o globo, né? Onde você toma para si que no cálculo do desenvolvimento de uma sociedade ou de uma organização, eu contemple também o índice de felicidade dos meus colaboradores, dos meus moradores, né? Essa certificação pode ser feita para cidades, para empresas, né? Assim como a gente tem melhores lugares para trabalhar, a gente tem lugares mais felizes para trabalhar. E aí a gente trouxe o Pedro Lins, que é uma parceria muito bacana com o nosso signatário, a Fundação Fritz Miller, né, que promoveu esse evento em parceria com o Movimento ODS. Trouxemos o Pedro Lins, que é certificador. No Brasil ele tem esse negócio, que é uma sociedade com o ex-primeiro-ministro do Butão. Então ele esteve em Blumenau, uma palestra, um workshop, um dia todo, né, um workshop, que ele gosta de falar, que foi um choque, Sim, né, sim. de gestão para todo mundo sentar. E foi um evento também muito bacana, que ele fez provocações assim, sobre o quanto a gente se sente satisfeito dentro de uma empresa, organização, que também tivemos um público recorde, lotou o auditório da Fundação Fritz Miller. Então, a gente entregou, acho que em todos os setores, né, tinha atividade para todo mundo. E no final a gente teve um apanhado de pessoas atingidas diretamente de 400 pessoas, assim, 400 pessoas que assinaram listas de presença. Que estiveram nesses eventos. Fora todo mundo que foi impactado, né, por multiplicação das ideias depois. Poxa. E então foi bastante coisa, assim, a gente falar até agora. E temos planos também para 2026 agora, né? Eu até estava conversando com a Gisele, a nossa executiva, a Amélia Malheiros, a Fernanda Hickman, que não está aqui, a Gisele. A gente sentou, a Elaise, que está agora no intercâmbio na Europa. A gente sentou para fazer a programação, né? O que nós iríamos abordar diante de tantas urgências, escolher aqueles temas mais relevantes. E aí fomos surpreendidas agora, né? Porque é muito dinâmico essa construção da pauta. Então, e eu não acho que seja interessante, foi o modelo que a gente adotou na executiva. Eu preciso ir sentindo o que está acontecendo no mundo para daí pegar. Eu não quero ter uma pauta engessada, assim, eu me comprometi lá em janeiro, na metade do ano o mundo mudou, porque a velocidade das coisas surgiu um fato novo, uma questão nova, e a gente precisa recalcular a rota. Então, a gente vai sentindo e vamos trazendo as pautas de acordo com o que a gente vê demandado dos nossos signatários. Isso é importante, né? Que não é a gente, não é, nós 5 somos da executiva, nós que inventamos as pautas, enfim, né? Então, a gente tem as nossas... Além desses eventos, a gente tem bimestralmente uma reunião com os signatários, né? A gente alterna, às vezes online, às vezes presencial, às vezes num horário, no outro, que é para ter participação de todo mundo. Sempre trazendo um tema, né, de interesse para o debate, mas depois para ouvir também os nossos signatários. Isso, e aí ali ouvindo as demandas deles também, que é para a gente poder direcionar as ações com base nisso. O que tá. E também sempre mantemos um canal aberto ali que tem uma conversa muito dinâmica nos nossos grupos, né? Isso que nos deixa muito feliz. Mas aí... Beleza, falamos ali sobre abordar resíduos, né? De novo a questão de energia, de carbono, que ainda continua muito evidente, mas a gente amanheceu o novo ano, a aurora do novo ano, a gente já teve uma questão geopolítica, né? A gente já teve a questão da Venezuela, a questão de conflitos internacionais, e será que isso não leva lá para a ponta, para topo da lista de urgências, a questão ali do ODS 16, do ODS 17, que é paz, justiça e colaboração internacional de organismos? A gente viu a falência do modelo bilateral, né? E agora? A gente está vendo OTAN atacando OTAN. E tudo isso vai ter reflexo, sim, né? Porque quando tu tem um conflito global, eu coloco de novo, e essa é a segunda vez que essa pauta ODS sustentabilidade caiu num cenário geopolítico, né? No passado já aconteceu isso, diante de uma crise econômica, eu deixei aquilo em segundo plano. Só que agora, a gente está agora com um conflito, né? A iminência de um conflito global, ninguém sabe, ainda há muita incerteza no mercado, essa pauta pode ficar, primeiro eu preciso sobreviver,
depois voltar. Só que agora a gente tem um novo entendimento na mesa. A questão da sobrevivência, a gente também tem uma guerra climática. Né? Uma amiga muito querida ali, a Daniela Sarmento, mandou para mim outro dia um post de um bunker construído para a Segunda Guerra na Europa, que erodiu e agora está caindo por causa do avanço do mar. Ele, onde ele estava, erodiu e está caindo no mar, aquele entulho agora, ainda dentro dos oceanos. O que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, ano passado, isso também não é uma guerra? É uma guerra os climática. Resultados de uma guerra. Então, pega esse exemplo ali do bunker, que é assim, ó, a gente consegue... Era um bunker nuclear. Ele poderia até ter sobrevivido, né? É uma questão nuclear, apesar de que eu duvido, né? Em algum momento as pessoas têm que sair. Não adianta você gastar dinheiro para tentar ir a Marte ou cavar um buraco para sobreviver. E por que não gastar em preservar o planeta que eu estou habitando? É uma incoerência. Então, eu fiz uma analogia assim, beleza, mas quanto à guerra climática, ele não resistiu, ele está caindo. E a gente vive, o que a Gisele trouxe é bem pontual, a gente ter isso na memória. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma devastação, foi um cenário de guerra. E cada vez mais frequente, né? A gente começou o ano e eu comecei uma lição que eu peguei lá do Climate Project, do Al Gore, que é vamos pontuar, vamos fazer uma clipagem de imprensa. Eu não tive um dia, nós estamos hoje, né, em janeiro, gravando 19 de janeiro. 19. Todos os dias, no nosso estado e no nosso país, teve um evento climático. Desde microexplosão. Então, para quem ainda se agarra no negacionismo, dizer, não, isso aí sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu, mas não na frequência. Há dinheiro suficiente para mim me recuperar, para os municípios continuarem se reerguendo dia após dia? Eu tenho uma cidade do litoral aqui em Santa Catarina que acabou de investir 360 milhões no ano passado, em 2024, início de 2025, num aterro para expandir sua faixa de areia. Ele foi completamente tomado, tá? Agora na ressaca no final do ano. E aí o investimento em saneamento básico dos municípios. A gente está com 10 mil casos de virose e de diarreia no litoral catarinense. É assustador isso, sabe? Essa incoerência que a gente está tomando. E aí, e é justo que agora a prefeitura tire mais 360 milhões, enquanto eu ainda tenho no município ruas, talvez que não tem nem pavimento, nem esgotamento sanitário básico. Entendeu? Então, precisa ser trazida. Por isso que essa pauta é importante também para os municípios. Ok? Qual é o meu ODS hoje mais importante, né? Enfim. Mas é a prioridade que um governante coloca? Sim. Né? Só que não pode ser prioridade de uma gestão. Tem que ser uma prioridade longo prazo. Uma política de Estado. Exatamente. Não para esse governo eu estou... Então, mas aí é uma coisa assim que é recorrente, né? A gente vê que a maior parte dos planos, eles têm data de início e data de fim. Conforme Mas esse cenário o mandato do gestor, né? Exato. Eu te falo até... E aí, quando a gente pensa a questão, né? Essas decisões que precisam ser tomadas, né? Elas têm que ser realmente programas de Estado, Mas né? eu também sou otimista. Às vezes eu acordo otimista, às vezes não. Mas para a questão agora, falando de gestão pública, né? Que é onde eu atuo também... Eu não vou conseguir hoje buscar linhas de crédito de financiamento se eu não tiver indicado com muita clareza. Primeiro, se eu não tiver um ISG de governo. Isso é critério. Eu estou vendo ali, vamos lá na Europa buscar, vão te dizer não. Porque tu vai chegar lá com um projeto que não está adequado a essa nova realidade mundial. Então, eu não tenho uma estrutura de ESG de governo, é uma deficiência, eu vejo para os municípios, e todos os projetos que eu for protocolar hoje, que eu for buscar recurso, eu preciso indicar que ODS que ele vai atender. E como, e mais além, eu preciso indicar como é que eu vou mensurar o impacto daquele recurso que eu estou captando no atingimento das metas. Isso é diferencial. Isso também é um diferencial quando eu falo, a gente está falando assim, para os profissionais que estiverem hoje vindo para o mercado. Sim. Até para uma instituição financeira, quando eu estiver numa empresa privada, numa organização privada, se eu quero captar recurso, eu vou ter que apontar para aquela instituição financeira a sustentabilidade do meu projeto. É critério de julgamento. Então, eu preciso dizer hoje que a agenda eu posso delegar novamente para um segundo tempo, não é mais possível.
Tá? Ela veio para ficar. Algumas falas, alguns profissionais, não, o ESG é o momento... Não, é que o ESG ele vai ser tão incorporado na estratégia da empresa que ele não vai mais ser falado como, o departamento do ESG. O ESG vai estar presente em todos. É uma conversa transversal. Você veja como uma empresa, hoje, se eu for, uma empresa vai se instalar no Rio Grande do Sul. Tu acha que ela não vai pesar a questão climática? Não, mas a minha indústria vai ficar ali no alto de um morro, né? Protegida, tem um fosso, um bunker, vai me proteger de tudo. Sim. E como é que eu vou escoar aquela produção? Se eu vou estar com os portos comprometidos, com as rodovias comprometidas, entendeu? Eu tenho minha família também do Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, até hoje não se toma água potável do encanamento, porque toda a tubulação daquela cidade foi contaminada. A lagoa é baixa, então entrou água e tu não tem saúde pública. Então tu pensa quanto... Eu estou até um pouco perdido no tempo, né? Da tragédia do Rio Grande do Sul até agora. Eu não posso tomar água que sai da torneira. Eu preciso comprar água mineral. Impacto econômico disso. Então, hoje é uma questão econômica. Uma questão econômica. E também, de novo, a Carla otimista. Agora a gente teve outra pauta recente, né? Que a gente tem que incluir nas nossas discussões, a questão do mercado europeu, com o Mercosul, acordo econômico. A gente vai ter uma grande novidade. Hoje eu vou ter a rotulagem climática. Até por uma questão de protecionismo de mercado, o mercado europeu vai exigir que eu cumpra as medidas climáticas e ambientais, né, que a comunidade europeia adota. Senão eu não... Beleza, teu produto, nós temos um acordo comercial, mas eu preciso que tu exija. Né? Senão também é uma concorrência desleal. Se lá ele tem que cumprir uma série de metas de pagar pelo carbono e eu não, acaba gerando uma desigualdade, desequilíbrio desse mercado. E também, de pronto, a comunidade europeia já vai trazer um tema que é a rotulagem climática. O rótulo dos meus produtos comercializados no Brasil, eles vão ter uma taxonomia, eles precisam estar falando a mesma linguagem de sustentabilidade da Europa. Porque também é requisito. Então, quando eu te digo hoje que essa questão dos ODS, do ESG é estratégica para uma organização, é disso que eu estou falando, né? Mas também o movimento ODS, eu queria até fazer mais um convite, né, para todo mundo que se interessar a agir nessa pauta, também é um espaço para a pessoa física. Sim. Tá? Porque a gente não tem, às vezes a gente quer se envolver nessa pauta, a gente quer ter conhecimento e conhecimento com credibilidade sobre o que está acontecendo. Né? Não é achismo, não é greenwashing, precisa de credibilidade. O movimento ODS também é um lugar para isso. E eu digo que o maior ativo que a gente tem no combate disso é o poder de escolha, a decisão de escolha do consumidor por um produto. Que ele consiga entender esse processo e faça suas escolhas baseadas em empresas que realmente estão engajadas com isso. Porque, na verdade, a empresa está engajada, aderente ao movimento ODS, está aderente a ele, ao modo de vida dele. Né? Se é uma empresa que não está me jogando, está produzindo sem agrotóxicos, né? Sem tóxicos no mercado, que vai jogar no rio e eu vou acabar tomando. Né? Mas eu estou comprando a bolachinha saudável dele, que ele vende com essa propaganda, a quantidade de fibras, meu amigo, né? É uma incoerência. Então, o poder de escolha do consumidor é a principal arma que a gente tem na mão. E fazer as nossas escolhas conscientes. Como é que faz para ser um signatário? Primeira coisa, já convidar o pessoal. Primeira coisa, seguir no Instagram, @movimento_ODSSC. Primeiro passo para saber o que está acontecendo, quem são os signatários, né? Se a gente escolher empresas que estão comprometidas, então lá tem a lista de quem são essas organizações. Ali no Instagram, no link da bio, vai ter o link para o site. E aí no site do movimento tem todas as informações de como participar. Né? Então, tem a abinha lá, quero ser signatário, vai falar quais são os compromissos desse signatário, porque sim, né, há compromissos a serem cumpridos. Você vai declarar com quais ODS você vai atuar, você vai ter que participar de algumas reuniões, então tem assembleia para validar estatuto, para validar compromissos, né? Tem um relatório que se entrega, tem alguns eventos que a gente promove, então esses eventos também é interessante porque eles trazem informação, trazem conhecimento, enfim, para que as pessoas possam aplicar os ODS, né? Então a gente vai ter, já para antecipar, pegar minha colinha aqui em maio, a Semana ODS em Pauta, né? Onde tem muito conhecimento
para aprendizagem mesmo, para o letramento a respeito dos ODS. Em junho vai ter a Conferência Nacional dos ODS, vai ser lá em Brasília, isso é organizado pela nossa Comissão Nacional pelos ODS, que atua junto ao governo federal, né? O nosso movimento de Santa Catarina, ele tem uma cadeira ali nesse conselho consultivo. Entre julho e agosto, Diálogos pelo Desenvolvimento Sustentável, onde traz cases aqui de Santa Catarina, de entidades, de organizações, empresas, pessoas, trazendo as suas atividades, né, em prol do desenvolvimento sustentável. E aí, em setembro, a Semana ODS na prática, né, onde a gente mostra aí na prática as coisas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, esse é o nosso calendário macro do ano, ali dentro, várias atividades dentro de cada mês ali. Tem a programação com palestras, com atividades, enfim, mas para o pessoal ficar sabendo, seguir o Instagram, a partir dali entrar no site, né? E lá dentro do site, então, como se tornar signatário. Lembrar, né? que esse movimento é totalmente gratuito, é uma fonte de conhecimento, né? Como a Gisele mostrou. É o que eu ia perguntar. Paga quanto? Não, é gratuito. É Existem gratuito. os apoiadores de gestão, né, que patrocinam com cotas, enfim, mas para ser signatário é totalmente gratuito. E a partir do momento que você cumpre com os compromissos anuais, a cada ano, o signatário que cumpriu com os compromissos anuais, ele ganha um selinho dizendo que ele cumpriu com aqueles compromissos do ano. Então, isso pode se procurar também. É um selo O de brasileiro compromisso, né? gosta, assim, de botar selo, né? Eu acho que é uma coisa, assim, tão... Acho que Mas é motivar as importante, pessoas né? a cumprirem os seus Estimular, É compromissos. importante, é uma forma também dele mostrar o comprometimento dele com a pauta. O comprometimento dele com a vida, com o planeta, com a natureza, com o cidadão. Né? E é um movimento totalmente gratuito, ele é apartidário, ecumênico, então livre iniciativa, livre adesão. E a gente vai ter com certeza um calendário aí de atividades em 2026 aqui na cidade, muito dinâmico, com muita coisa boa acontecendo. A gente está com previsão de fazer novos eventos assim, nessa linha, grandiosos, de trazer gente bacana para falar. A gente até esqueceu, mas a gente trouxe uma empresa para falar sobre a questão do resíduo sólido, né? Numa reunião online. Exatamente. Então, também para profissionais das empresas que desejam fonte de informação sobre o carbono, por exemplo. A gente também tem um parceiro ali que pode dar esse conhecimento, tirar dúvidas, saber como funciona, como é que tem que agir. Pouca gente ainda está entendendo como é que vai estar, até porque o mercado vai estar se regulando no decorrer desse ano, mas a gente está aí com a bandeira conduzindo para facilitar e para ajudar as pessoas a entenderem esse cenário, como se beneficiar dele também. Então, a gente está aberto aí para receber todo mundo. E ser signatário e se conectar a essa rede, né? Então, dentro do grupo de WhatsApp, se conecta com outros grupos também dos outros comitês de todo o estado. E essas conexões, né? A gente falou antes da parcerias e meios de implementação, enriquece às vezes enriquece o nosso repertório. Você quer se conectar com outra pessoa que está desenvolvendo uma coisa parecida, você vai trocar ideia, você vai fomentar, né? Até para promover um networking entre profissionais desse segmento, porque é muito bom, né? Eu digo que no passado foi muito... Quando eu comecei a estudar isso lá em 2020, a questão da pauta de sustentabilidade, você quase não encontrava eco aqui. Então, para mim, foi muito importante me conectar com profissionais da área para a gente ter essas trocas. Né? É bem, bem motivador, assim. Tá feito o convite, Loriberto. Poxa vida, que legal. Eu vou abrir só um espaço agora para a gente divulgar nossa palavra-chave. Depois lá no finalzinho, a gente lembra o pessoal de registrar ela, mas assim, que palavra-chave para esse episódio a gente pode lançar aqui para o pessoal? Para registrar no chat. Passa de juntos. Já que nosso selo é juntos pelos ODS. Juntos. Legal. A gente não vai mais falar dessa palavra, tá? Tá bem. Ou que ela é a palavra. Podemos falar, mas assim, não mais. Certo. Então, na verdade, é muito fácil, né? De participar, de ser um signatário. Acessa Instagram e lá tem as página do instruções. site. A própria página do movimento, ela tem muita informação lá. Tem artigos, tem notícias, tem boas práticas. Então, é uma fonte de inspiração incrível. A partir dali também dá para acessar o YouTube. No YouTube do movimento tem todos os eventos, todas as palestras, sabe? Tem ali as playlists por tema. Consegue acessar muito conteúdo de valor ali.
E não falta conteúdo, né? São 18 ODS. A gente começou a pontuar aqui, falamos sobre resíduos sólidos, hídricos, vida terrestre, climática, e não faltaria tempo para tanto assunto. Para cada meta já seria um bate-papo. Sim, com certeza. Com certeza. Até porque para explorar, para dimensionar, enfim... Entre os projetos, né, dentro aqui do Movimento ODS, nós temos ainda, eu e a Amélia, né, essa pauta para um outro episódio ali do coletivo Abya-Yala, que foi parceira do Movimento ODS na construção do Mulheres da Terra, né, que foi lá na Fundação Hermann Hering, que foi um evento onde a gente abordou também as questões de reconexão com a natureza, desenvolvimento humano, e a gente trouxe, e aí foi uma coisa inédita, bacana para a gente falar aqui, a gente trouxe um pajé da etnia Noquiquim, lá do Acre, da Amazônia, diretamente para cá, para falar sobre a floresta amazônica, sobre esse ecossistema, né, sobre a importância da sobrevivência da nossa ancestralidade. Foi um momento muito bacana. E o coletivo Abya-Yala, esse ano, tem como um projeto uma viagem, uma expedição à Amazônia, né, através da Escola Eco ali. A gente escolheu a Escola Eco para levar a Abya-Yala para dentro da floresta, para a gente conhecer, pela credibilidade que ela empresta e por ser uma viagem realmente para conhecer aquele ecossistema, reconhecer. A gente vai estar vivendo dentro com a tribo, né, uma semana dentro com a tribo da floresta, um lugar de acesso apenas por barco, mas tudo com muito conforto, com muita segurança, né? Mas para ter uma vivência legítima do que é a floresta, e a gente precisa entender, sabe, Loriberto, trouxe esse tema, porque a gente também precisa conhecer aquilo que está se propondo a proteger. A gente está falando para muitos profissionais de sustentabilidade, mas eu não quero mais ser o profissional de sustentabilidade que fala a partir de relatórios ou de trás de uma mesa. Eu preciso ter a vivência. Eu acho que isso é importante para todas as profissões, né? A gente ir lá para dentro da floresta entender aquele ecossistema. A gente não faz muita ideia. A gente sabe por matéria, por TV, por documento. Então, a gente esse ano quer ir lá. Não, a gente quer fazer essa vivência. E daí o convite também está feito para todo mundo que sentir que quer ter uma experiência, que quer conhecer realmente a floresta amazônica e as suas... né, procurar a gente, porque a gente vai estar com um pacote, uma expedição, vai ser lá em julho, período das férias, e com uma boa logística, um bom suporte, e com um grupo, uma rede de profissionais de sustentabilidade para ir lá com um olhar para isso. Vagas limitadas? O grupo tem vagas limitadas, tá? Mas as inscrições estão abertas ainda, também podem nos procurar, né? Depois posso deixar meu contato para você editar, e as vagas são limitadas. Um grupo muito seleto de profissionais com uma visão realmente de quem quer fazer algo pelo futuro. Legal. Uau. Levamos os ODSs para dentro da floresta agora, né? Legal. Mas eu acho que é válido, né? Assim, no sentido de você até ter propriedade para falar das coisas. Exatamente. É isso que a gente está buscando, tá? Eu quero ter mais propriedade para falar. Maior entendimento sobre o tema. Porque hoje é tão fácil, né? A inteligência artificial nos dá o que a gente pede, né? Mas assim, ok, mas por trás disso, né? Qual é a tua experiência por com isso que nos chamou a atenção. A gente falou antes de influenciadores, né? Tá, influenciador, mas assim, qual é a tua experiência? Qual a tua experiência? Qual a tua vivência para influenciar outras pessoas, né? Então, a gente precisa ter isso. E a escolha ali, e realmente pela Escola Eco, é que a gente procurou a questão da viagem. Mas aí eu vou ter um pacote de uma viagem de prateleira, né, de operadora de turismo. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma experiência legítima. E para estar com uma experiência legítima, a gente precisa ter também alguém que saiba os caminhos, que saiba nos guiar ali, né? Que tenham essa rede de contatos com os pajés, com os caciques dessas tribos, para nos inserir nesse universo que a gente conhece muito pouco ainda, né? E não só para isso, acho que a gente quer começar a ter um entendimento agora dos ODS também um pouco mais dentro dos movimentos, né, das organizações não governamentais, a questão dos negócios de impacto ali da lei vai trazer mudanças bacanas. A gente também precisa ter uma vivência um pouco mais aprofundada em quais são as necessidades e como tornar isso negócios. É business, é negócios, né? Pode gerar renda e não está errado.
gerar renda. Não é porque eu estou cumprindo um objetivo social que eu não posso ter... É diferente de lucro. Lucro é uma coisa, eu estou falando de renda para o desenvolvimento do próprio negócio. O lucro até pode ser uma consequência? Pode ser uma consequência. E eu quero realmente que as pessoas tenham lucro, que elas tenham prosperidade, né, na vida. Eu olho assim, estou muito entusiasmada com a questão da N-Impacto, da lei de impacto, de negócios de impacto, porque acho que ela vai trazer à luz assim, um novo segmento de mercado que quem souber aproveitar vai fazer negócios incríveis. Negócios transformadores, negócios que tenham legado, né? Eu estava pensando, lembrando assim que na verdade existe essa... muito forte ainda a questão, se eu faço social, eu não posso pensar em o dinheiro em si, porque isso é pecado. Não. Tem muito essa questão ainda que precisa realmente ser superada. Né? Entender que não tem como dissociar, né? Faz parte do todo ali, você trabalhar o social, os aspectos econômicos e financeiros estão juntos ali. Então, não tem como você tirar fora. E né? para te falar um pouco sobre a minha visão como profissional de inovação. Né? A sociedade está passando por grandes transformações. Tu veja a questão de comportamento, de modo de vida. Esse vai ser um ano 2026 de virada de chave. O modo de viver das pessoas cada vez mais em apartamentos menores. Veja um número aqui para Blumenau. Blumenau está lançando agora em 2026, entregando, acho que cerca de 20 empreendimentos no modelo unimoradia, né? De co-living, de flat, né? Que é um novo modo de vida das pessoas, porque ela tem todos os serviços ali acoplados. Eu vou ter academia, lavanderia, área social, e eu não preciso, só que são espaços menores. E aí vai mudar o nosso consumo. Eu não posso mais comprar, eu me flagrei nesse momento de transição, eu não posso mais comprar um monte de objetos de decoração, de grande consumo, né? Eu vou ter que começar a introduzir um pouco de minimalismo no meu modo de consumidor, porque não cabe. Não cabe, eu não posso ter 2 mesas, não cabe. Então, isso muda também a nossa visão. A gente está vendo gerações e antigas gerações como a minha se moldando e novas gerações já vindo com esse pensamento. A gente vai estar vivendo um processo de mobilidade elétrica que já veio com a introdução dos veículos elétricos, que as pessoas têm buscado cada vez mais. O número de vendas desses modelos em 2024 cresceu 89%. Imagino que foi 2025, que eu não tenho o número ainda. Mas agora chega também a mobilidade individual, como veio o patinete, as motonetas, e agora veio o carro individual. Vai chegar no Brasil, e não é de uma única montadora chinesa, são 4 montadoras grandes que operam no Brasil, com modelos de um carro individual. Cabe uma pessoa, com custo abaixo de R$50 mil, elétrico. Vai mudar a forma de mobilidade. Essa mudança já vem acontecendo quando eu estou usando um aumento no uso dos aplicativos. E aí vai decorrer também do consumo de alimentos, de como é que eu uso, eu não preciso mais ter objetos só meus, o compartilhamento vai chegar, o modelo de transporte das pessoas vai passar agora com a chegada na metade do ano, até o final do ano, do eVTOL, o carro voador brasileiro, que a gente já vê companhias aéreas adotando essa mobilidade, que ela vai permitir aquela questão de antes cidades que não tinham capacidade de ter um aeroporto para asa plana, de ter a sua linha aérea de conexão até Navegantes, até Florianópolis, para pegar a sua escala. Então, eu tenho a aviação de pequeno porte hoje desenvolvida por um novo segmento. O veículo, eu tenho acompanhado muitas feiras, muito sobre esses debates, né? Já fiz um teste no simulador do eVTOL lá em 2024, pela Embraer. E o veículo de emergência do futuro é um eVTOL, que tem capacidade de pousar em qualquer parte da rodovia, e isso é ótimo. Questão dos transplantes, você ganha tempo. E quando a gente pensa em preço, na semana passada foi divulgado uma estimativa de valores da operação do eVTOL em Guarulhos, né, para fazer um táxi aéreo. E eles querem subsidiar no primeiro momento, até que cria demanda, em $100 para 3 pessoas, para 30 quilômetros. Então, isso é muito barato. Não é aquele inalcançável que a gente imaginava. Todos esses processos planificados, eles vão mudar a sociedade. E aí muda também o consumidor. Quando ele consome menos, ele consome com mais critério. A gente está vendo também movimentos onde eu quero a história do produto. Eu não quero mais comprar essa água só porque ela é água.
Mas o que essa água está fazendo a mais? Está me entregando a mais? Que história tem por trás dessa água? E aí eu vejo uma grande oportunidade para grandes cooperativas ou negócios de assim, estou produzindo minha moda, estou produzindo o meu produto artesanal, a minha comida sustentável e eu estou entregando história. Quem é que está por trás da confecção daquele produto que eu estou consumindo? Que história ele está trazendo para me contar? Quem são as mãos que estão produzindo aquilo? Outro movimento interessante eu vi recente com uma marca de tênis japonesa, onde ela faz questão, ela tem sua linha de produtos, mercado, porque a gente precisa vender ainda, mas ela tem uma linha toda produzida onde tem uma etiqueta dizendo, isso aqui é Nippon. É feito no Japão, é feito por essas pessoas, por essas mãos. E são edições limitadas que esgotam rapidamente. Isso são, assim, eu trouxe para pincelar indicadores de que a sociedade começa a ficar prestando atenção nisso daqui. Modéstia, o que está por trás do que eu estou consumindo? E não preciso ir longe. Eu gosto de contar essa história. O que me motivou lá atrás, lá em 2020, 2019, final de 2019, 2020, para essa pauta. Que foi uma guinada de carreira. Quando eu vi um comercial, posso falar mais de um whisky, malte reconhecido mundialmente, líder do mercado, que ele fez um comercial não para falar sobre o malte escocês dele, sobre envelhecimento, sobre status, sobre posição de quem consome, nada. Ele fez um comercial onde tinha uma pessoa caminhando na praia e juntou uma sacola plástica. E aí subiu o letreiro dele, que top. E aí vocês perguntam, o que eles estão vendo que a gente ainda não viu? Isso lá em 2020. Hoje está posto. Então, hoje eu preciso estar atento. Se o mercado quer ter competitividade, se eu quero me manter no mercado ao longo do tempo, eu preciso observar os movimentos da sociedade. Então, para onde que a sociedade está olhando? E é para lá que eu preciso começar a desenhar o meu produto. Senão, eu não tenho aquilo que a gente tanto fala, sustentabilidade, porque a médio prazo ele vai perder espaço. E nem vamos puxar o gancho, porque a minha área é marketing, eu já ia longe nesse assunto. Sabe como isso também é um grande ativador de marketing, né, Gisele? E do risco que é você fazer um greenwashing, risco reputacional, de você estar fazendo, dizendo que entrega uma coisa e de fato não. E quando isso vem a público, a empresa pode ser decisivo. Dá um problema. Pode ser decisivo. É verdade. Uau, gente. Vamos ter que, daqui a pouco, gravar mais um. E a gente espera. E com certeza vamos, porque essa chave está mudando muito rápido. Sim, a gente vai passar por essa transformação recente de mercado europeu, a própria política dos resíduos sólidos ali do plástico vai vir com muita novidade, tá? Então, é um tema para a gente estar atento aí nos noticiários. Por isso que eu sou otimista. Que bom. Se a gente não fosse, a gente não estava aqui, né? Desenvolvendo esse trabalho voluntário, né? Que o nosso trabalho é totalmente voluntário. Porque a gente acredita, né? Porque a gente não perdeu a fé e a esperança nessas mudanças. Eu quero voltar nessa época de verão maravilhoso que a gente tem. Ir para a minha praia aqui em Santa Catarina, sem virose. Né? E que eu posso tomar um banho de mar sem me deparar com plástico na água. É o meu objetivo. Se eu acho que 2030 alcançar isso, eu cumpri a minha meta. Legal. Gente, nós vamos caminhar para o fim e eu ainda queria pedir que vocês então deixassem uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Pode ser? Quem começa? Nossa. Sintetizar tudo numa mensagem. Eu acho que assim, o que a gente falou agora é pouquinho, né? Que a transformação, ela começa pela gente, né? Então, nos transformar nosso mindset, né? Nosso pensamento a respeito de algumas coisas, ajuda a transformar. A gente pensa transformar o mundo, né? Mas cada um faz a transformação no seu território, no seu entorno, e aí com isso a gente consegue chegar nas transformações maiores que a gente quer. Acho que eu, pelo menos, me direciono muito no meu dia a dia por isso. Legal. Eu gosto muito dessa abordagem da Gisele, concordo totalmente com isso, que a gente, para transformar o mundo, precisa se transformar primeiro, transformar como pessoa, como indivíduo, como sociedade. Mas eu vou abordar uma outra coisa que a gente está muito em voga, a questão da juventude, né? Eu quero longevidade. Ok, você vai viver mais, em que mundo que você vai viver? Você reflita sobre isso, que mundo que você quer viver com essa longevidade que você está buscando, né? E também com a questão de, ok, eu preciso
Para ser jovem, eu preciso estar conectado com o meu tempo atual. E o teu tempo atual te exige isso. Te exige essa reconexão, né? Trazer a questão da natureza, a gente em algum momento, a gente dessacralizou a natureza e colocou ela lá para cima. E a natureza somos nós. Tu não está desconectado da planta, da árvore, da água que está ali. Todos nós somos parte do todo. Então, que refletissem sobre isso, sobre esse modelo de vida, esse modelo de conexão, e pensem que futuro que eu quero entregar para mim, a longevidade que eu quero conquistar. Legal. Bom, esse é o episódio que a gente falou dos ODS. E as suas conexões. Carla, muito obrigado. Gisele, muito obrigado. Vamos marcar um próximo, sim, porque é um tema que dá para explorar muito. Como eu falei antes, cada meta aí a gente pode, né, avançar com muitas experiências, muitas coisas novas. Quero pelo menos assim deixar também uma pequena lembrança. Para o movimento, então assim, depois vocês vão ter que pensar como vão distribuir, né? Quem vai ficar, mas uma pequena lembrancinha. Muito obrigada. Nossa, tá? Muito obrigada. E é isso, agradecer mais uma vez, tá? E para você que nos acompanha até aqui, tem uma palavrinha-chave, volta um pouquinho aqui no episódio, você vai encontrar ela, tá? E lembrando de curtir, de comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal para que esse conteúdo que é relevante ele possa ser distribuído para mais e mais pessoas, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.